Hoje a gente vai falar sobre o construtivismo contra a verdade e o que isso tem a ver com a alfabetização do seu filho. Para quem não me conhece, meu nome é Anne Rocha, eu sou psicopedagoga e ajudo a acelerar a alfabetização de crianças com transtornos de aprendizagem ou que estão atrasadas nesse processo. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é construtivismo e o que isso tem a ver com a alfabetização de crianças. O construtivismo é uma teoria que defende que o conhecimento é uma construção social que fazemos. E daí o nome construtivismo. E essas experiências seriam construídas, segundo eles, pelas nossas experiências sensoriais, originalmente a partir de uma visão empírica sobre as coisas. Na teoria construtivista, o sujeito é que constrói uma representação do objeto com base em sinais que ele recebe dos órgãos dos sentidos, adaptando essa representação às suas formas, as formas primeiro a partir da sensibilidade. Então, a mente recortaria uma coisa supostamente caótica dos sentidos e impõe limites de acordo com essas formas que ele observa através dos sentidos. O construtivismo kantiano ele entende que os conceitos empíricos são dados secundários, pois o conhecimento é construído a partir de representações singulares, ou seja, particulares de cada pessoa. Então, a partir disso, você pode observar vários efeitos muito marcantes do construtivismo na escola e na vida do seu filho, na sua vida. Um desses efeitos é o relativismo. Então, todos os pontos de vista, segundo essa teoria, são verdadeiros e devem ser respeitados. E eu tenho que considerar cada opinião singular, particular, como verdade inquestionável. Ou seja, o recorte da parte do objeto que ele observa vira verdade plena, porque, segundo essa teoria, cada um está certo em seus pontos de vista. Logo, todos estão certos. Então eu vou dar dois exemplos claros de como isso ocorre dentro de sala de aula. Por exemplo, uma professora, ela leva um texto para uma aula, certo? E ela distribui esse texto entre os alunos. E cada criança, ao final da leitura, ela vai dizer o que entendeu sobre aquele texto. Então o professor construtivista, ele vai dizer que todas as crianças, em seus pontos de vista, fazendo interpretações daquele texto, estão igualmente certas. Cada observação é muito interessante. Então, olha a observação que o fulaninho fez, muito interessante. A outra criança também muito interessante. Então, eles formam várias ideias do texto, segundo as próprias experiências, e todo mundo está certo. E qual o grande problema disso? Primeiro, que o professor é proibido de dizer que algum aluno errou, segundo o professor construtivista, ninguém pode estar errado. Que lindo, né? Isso na teoria realmente é muito bonito, uma forma de inclusão, como eles gostam de falar. Mas na prática, isso é muito prejudicial, porque nenhuma dessas crianças leu de fato e levou em consideração o que o texto quis dizer, porque o autor, ao escrever um texto, ele quer passar uma mensagem, e isso é leitura. Quando você escreve um texto, você que está me observando, qualquer pessoa que escreva ou fale alguma coisa, a ideia é essa, passar uma ideia, uma mensagem de uma mente para outra. Se o leitor não consegue ouvir a voz do autor, é um fato que ele não conseguiu ler de verdade. Então, o construtivismo, ele fomenta o analfabetismo funcional, porque essa teoria, ela forma leitores que interpretam textos baseados nas próprias emoções e experiências pessoais, quando na verdade é na vida e na experiência do autor, ao relatar a história, que se deve penetrar. O texto é transcendente, Você se transpõe para o lugar do autor, se coloca na vida dele para entendê-lo profundamente, e isso é leitura. De forma que às vezes isso é tão profundo que quando você lê muito um autor, você é capaz de identificar apenas pela forma como ele escreve diversas obras desse autor. Então essa forma errada de ensinar a ler já começa desde base, já começa errado, já lá na pré-alfabetização, quando a criança está aprendendo ainda a como se lê. Então, a partir do momento que ela observa essas coisas, observa como os professores fazem hoje,
na educação básica, ela já sai com uma ideia totalmente deturpada do que é leitura. Mas por que que isso acontece? Então, eu vou fazer uma demonstração de como isso acontece, né? Inclusive tem um videozinho lá no YouTube que eu até gravei com um cilindro. Então, mas aqui pode ser feito com qualquer objeto, porque é uma verdade que pode ser observada em vários ângulos, né? Por todos os aspectos. É uma verdade que pode ser observada você demonstrando de qualquer forma. Eu gostaria de fazer essa demonstração prática para vocês terem uma noção de como o construtivismo é vil, como ele é nocivo para as mentes das crianças, principalmente no pré-alfabético. É porque quando você mina dessa forma tão marcante, né, a alfabetização, a criança ela acredita que aquilo é puramente verdade. Principalmente na fase da alfabetização. Se você está ensinando do modo errado, a criança vai crescer achando que o que ela aprendeu é o certo. E depois disso que ela aprende da forma errada, para você tirar isso dela, né, para você dizer mais na frente que ela aprendeu errado é muito mais difícil. E hoje, inclusive, é essa a nossa dificuldade de dizer que a maioria das coisas que nós aprendemos estão erradas, elas precisam ser consertadas. Isso aí é outra coisa, né? Que fizeram um estrago muito grande na educação. Então, a criança passou a vida inteira aprendendo de forma errada. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui. Aqui é um suporte de telefone. Quando a gente olha nessa direção, se você olhar por esse ângulo, você vai ver que isso se assemelha a um retângulo. Se você vira esse objeto e quem está vendo desse lado, ele pode achar que é uma forma arredondada. Então, à medida que você muda o objeto de posição e dependendo de onde você esteja e de qual ângulo você esteja vendo, você vê de formas diferentes. Se você distanciar nesse objeto, a pessoa pode enxergar um ponto, inclusive. Não é assim que você vai definir o que é e o que não é. Porque o que é não vai deixar de ser. Entende? A verdade ela é imutável. Então, independente do seu ponto de vista, a natureza das coisas não pode ser mudada. A segunda particularidade dentro do ideal construtivista é que ele infla os sentidos. Apesar do erro central estar na questão da construção da própria origem do construtivismo. Outro efeito é que eles supervalorizam os sentidos. Eles têm uma visão empírica, porém, ela é limitada ao que cada sujeito observa. Por mais que o construtivismo ele considere essa visão empírica sobre o objeto, aquela visão empírica é secundária para eles. Por quê? Porque ela está limitada apenas a um ponto de vista. Um efeito disso, que é visível de se observar, é que nas escolas, né, principalmente no infantil, e em todas as escolas em questão, vocês podem observar isso facilmente, que as crianças hoje estudam as emoções. Então, há 50 anos atrás, isso não existia nas escolas. Escola era lugar de aprender português, matemática, latim, que é a origem da língua portuguesa. Então, hoje, eles estudam sentimentos, porque no construtivismo, os sentidos, eles são supervalorizados. São eles que importam, né? Porque são eles que constroem, né? A partir dos sentidos, eles constroem. E eles chamam isso de conhecimento. Dentro do construtivismo, o conhecimento pode se modificar. Então, nada é, né? A gente que constrói aquilo. A coisa não é. Então, é complicado. Então, eles supervalorizam ao ponto de eles estudarem essas emoções. Porque, afinal de contas, o construtivismo, ele é limitado pelos sentidos, ele não transcende. Você recorta o pensamento, assim como você recortou o objeto, né, que eu fiz a demonstração para vocês. Se eu vejo um ponto de vista e você vê outro, nós vamos conversar. Você diz o seu, eu digo o meu, a gente forma um objeto do jeito que a gente quer. Então, está tudo certo. Então, a coisa é baseada, né, o objeto de estudo, o objeto do conhecimento é baseado no que eu e você vê. Cada um teria sua verdade inquestionável. Pode ser demonstrado de várias formas, né? Por exemplo, se eu pegar aqui, se eu colocar esse objeto assim, você vai dizer que esse objeto é uma reta. Se eu virá-lo, né, você já sabe que é um retângulo. O único objetivo de um diálogo, né, entre ideias é você chegar à verdade e não você dizer que cada pessoa está certa e que cada pessoa tem ou teria a sua verdade inquestionável. E ainda tem outro agravante.
né? Só se é possível fazer esse diálogo se todas as pessoas conseguirem expressar as suas observações racionalmente e obviamente, também de forma honesta, né? Tem que haver também, levar em consideração a honestidade intelectual da pessoa, segundo o objeto, não a partir das suas emoções. São crianças que são formadas desde a base para não escutar os contra-argumentos. E são aquelas crianças que são formadas para dizer: você tem que respeitar a minha opinião, tá? Minha opinião deve ser respeitada, por mais que ela não esteja certa, né? Ela não está buscando a verdade. Ela quer que as pessoas respeitem a opinião errada dela. São crianças que crescem ouvindo isso dia e noite. Elas crescem ouvindo isso dia e noite dos professores. E se tornam adultos analfabetos funcionais, porque nunca aprenderam a ler. E eu falo de uma leitura não só do papel, né? Eu sempre falo de leitura da realidade, porque a leitura ela é da realidade. Uma pessoa que ela é um bom leitor, ela sabe interpretar, inclusive, fatos da própria vida, fatos históricos, enfim. Ela consegue entender o que está acontecendo no mundo. Ela consegue fazer um encaixe, ela consegue observar coisas, fazer pontos de ligação e entender, né, de forma ampla, mais ampla, do que uma pessoa que não sabe explicar a própria existência. E vocês podem observar que isso é um pensamento hegemônico no Brasil, que todas as crianças fazem isso, todos os adultos, inclusive, a grande maioria pensa dessa forma. Então você observa pessoas que cresceram achando que isso era certo, essa forma de perceber as coisas era o correto, então eles acreditam, né, que estão certos e que todas as opiniões devem ser respeitadas e que cada pessoa tem sua verdade. Mas a verdade não depende do ponto de vista de ninguém, né? Ela é imutável. Um grande nome do construtivismo, e que hoje seu filho bebe dessa água, foi Jean Piaget. Então, na faculdade, nós pedagogos, nós não estudamos outra coisa a não ser Piaget e Vygotsky, essas teorias materialistas, né, e teorias oriundas da negação do transcendente, da negação da alma, né, desde Vandet, passando pelo behaviorismo, né, Emília Ferreiro, Paulo Freire, etc, etc, etc. E todas essas teorias modernas que elas são nocivas à inteligência humana, né, e que elas ferem gravemente, elas lesam a racionalidade do homem. Eles falam o seguinte: quando uma pessoa ela tem uma experiência, ela tenta primeiramente assimilar em seus esquemas existentes. No entanto, se essa experiência ela resiste ao enquadramento e ela desmente as nossas expectativas, eles dizem que ela pode se modificar. Então, o esquema anterior, né, ele deve ser modificado para que ele se acomode, né, para que ele acomode a experiência. Em outras palavras, eu estou falando de Piaget, depois da assimilação, ela deve acomodar, e para acomodar, né, para que depois do esquema modificado, então ele retorce, olha o que observa, olha como é interessante, como não cabe nas minhas expectativas, eu vou torcer para modificar conforme eu quero que seja. Mas como eu posso modificar o objeto real? Não se modifica a realidade, mas o construtivismo ele faz essa força para quebrar o elo entre o sentido e a verdade, tá? O sentido e o objeto. Então, em outras palavras, se aquela impressão me incomoda, eu não me contento em ignorar. Eu tenho que modificar o esquema anterior mentalmente, porque isso acontece só mentalmente, para que essa experiência se acomode. Então, parece muito com a ideia de paralaxe cognitivo, né? Mas o paralaxe cognitivo é uma conveniência da cognição, né, que se ajusta ao que não pode assimilar, ao que não pode entender. O que ele não pode abarcar, ele precisa forçosamente mudar o objeto anterior, mudar o objeto inicial. Por mais que isso seja impossível. Isso só é possível na teoria, na prática é impossível. Então, originalmente, Kant, né, como pai do pensamento construtivista, apenas apresentou uma alternativa ao empirismo e ao racionalismo com respostas tradicionais ao problema da origem, né? Então ele pensou assim: nossos problemas estão resolvidos, né? Eu estou vendo, né? Você está vendo e nós estamos certos, né? Foi a solução que ele encontrou. Mas na verdade, a realidade, ela não vai se achatar ao pensamento.
do que eu acho que ela é. Na realidade, é realidade, entendeu? Jamais deixa de ser o objeto em si, apesar de você ver um círculo, apesar de você ver um retângulo, apesar de você ver uma linha, apesar de você ver um ponto se eu distanciar. A vista de quem está vendo não faz daquilo o objeto que você quer que ele seja. E no construtivismo piagetiano virou uma doutrina segundo o qual só existe efetivamente o eu e as sensações. Então tudo no construtivismo piagetiano se resume a meras impressões, sem existência própria. Mas considerando uma possibilidade intelectual, jamais foi endossado integralmente por nenhum pensador. Então, eis o problema. É um grande problema de base, tem que ser corrigido. É uma doutrina, onde existe uma propensão de idealizar a realidade e deixar-se guiar mais por ideias do que pela própria consideração prática das coisas. Entende? Então, eles sempre estão numa perspectiva idealista. Eles sempre estão na teoria, de forma que alguns professores construtivistas, quando questionados da prática, eles dizem que eles não reconhecem a própria teoria aplicada. Então, eles dizem que não é o construtivismo. Eles negam que o ideal construtivista seja aquilo. E sempre vai permanecer na ideia tal qual o socialismo também. E na prática, a prática é inaplicável, é falho, é pernicioso e vil para o cérebro das crianças. Inclusive, algo muito interessante é que eles aplicam a própria teoria ao defender a teoria. Então, ao se confrontarem com o fracasso do construtivismo aplicado na prática, eles aplicam, conscientemente ou não, o mesmo processo de assimilação e acomodação que eles defendem. Então, assim, não deu certo porque não fizeram do jeito certo. Sabe aquele teimoso que dá 1000 vezes murro em ponta de faca e ele não aprende com o erro? Então, o cérebro de uma pessoa dessa, ela já não consegue mais fazer conexões com a realidade. Isso é gravíssimo, né? O professor Olavo chegou a falar. O sistema cognitivo de uma pessoa dessas, ele já bugou. E isso é o perigo. O construtivismo é tão vil e todas essas teorias são tão vis que eles causam um bloqueio cerebral, né? Porque ele já modificou o objeto da própria mente. Olha que perigoso, né? Então ele já fez ele aprendeu dessa forma. Vejam, gente, é uma coisa que foi ensinada dessa forma. Então aquilo impregnou de forma tão vil que ele acha que realmente é capaz. Aquilo causa um bloqueio cerebral, né? Que ele já modificou o objeto na própria mente. Ele já fez essa modificação do objeto na própria mente. Então, olha que perigoso. Isso sendo inconscientemente ou não. Então, é uma coisa que lesa o cérebro humano. E segundo o professor Olavo, de forma, às vezes, irreversível, a não ser por uma graça de Deus. O professor até dizia que fosse por um trauma profundo, né? Um trauma, Então, são pessoas que elas têm a mente bloqueada mesmo, né? Elas têm um bloqueio mental. Então, elas já mudaram o objeto anterior para aquilo que eles desejam que seja a verdade, para aquilo se acomodar. Então, é uma espécie de cegueira mental. Na prática, isso não vai funcionar. Então, isso tudo tem uma grande influência na psicoterapia, na pedagogia, na psicopedagogia, enfim, nas formas terapêuticas e também dentro de sala de aula. Isso é praticado diariamente na pedagogia básica brasileira. Então é praticamente impossível hoje no Brasil o seu filho não estar participando dessa forma de ler o mundo, né, e os textos, porque o seu filho ele não está aprendendo a ler somente quando ele foi alfabetizado. Esse também é um grande engano. Ele está aprendendo a ler agora lá no pré, né, quando a tia lê historinhas para ele. Então ele aprende de forma errada, não é o que o autor disse, é o que ele acha, é o que ele sente. Então isso é muito prejudicial porque, como eu disse antes, a leitura ela não é só a leitura do papel, ela é a leitura de um processo histórico, é a leitura do que está acontecendo debaixo do seu nariz.
Então, a leitura, como eu disse, ela não é apenas a escrita, né, no papel escrito, né? A leitura da realidade, ela é feita num processo histórico. O seu filho, ele está aprendendo a ler desde que ele nasceu, a ler situações, a ler comportamentos, seus comportamentos, comportamentos de pessoas, a interpretar a realidade. Ele é convidado a isso diariamente, a interpretar a realidade. E quando esse processo nocivo começa de base sendo minado, né, envenenado, as consequências, elas podem sim ser irreversíveis. Porque nós não sabemos em que momento ele pode fazer essa modificação conscientemente do objeto. E isso é um fator irreversível quando ele faz essa modificação do objeto. Então, o perigo dessas teorias aplicadas na base educacional, né, que você acha que não vai ter mal algum, ai que bonitinho, todo mundo tem razão, que lindo. Então, temos que respeitar as opiniões. A maioria dos pais, eles pensam que nos primeiros anos de estudo de vida dos filhos, eles colocam em qualquer escola. Mas é justamente na base que eles são lesados. Porque a coisa vem a conta-gotas, uma vida inteira, e é por isso que faz essa lesão cerebral e cognitiva nas crianças. Então, são teorias realmente perniciosas que vêm de base. E que destrói a fase mais importante do seu filho, que é a fase da alfabetização, é a idade que ele está aprendendo e que ele aprende com muito mais facilidade, é a fase onde a criança está aberta a aprender. Então, olha que nocivo é isso. Então, eles pegaram as crianças bem pequenas para fazer uma lavagem cerebral na cabeça das crianças. Como diz no Catecismo da Igreja Católica, a areia posta no fundo do vaso é mais difícil de ser retirada. Então, fica o aviso para vocês cristãos, principalmente, né? A verdade, ela não é relativa, ela não depende de ponto de vista. Você não pode modificá-la como o construtivismo forçosamente tenta fazer. A verdade é imutável, inclusive a verdade é uma pessoa, tá? Então, era isso, gente. Eu agradeço por vocês terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.